E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala é o Bernardo Lopes no Indica Filmes e hoje temos dois convidados especiais. Mas antes, vamos aos hosts. Fala, Indica Cast, Rafael Figueiredo, episódio que vai nos deixar tontos. Fala alto, Rafael. Quê? Fala alto. Ah, desculpa. Fala, Indica Cast, Rafael Figueiredo, episódio especial, convidados especiais, vai ser super legal. Não é Henrique, conhecido seu. Fala galera, aqui é o Henrique do DicaCast e hoje vamos ter dois convidados especiais, como os dois pessoais especiais já falaram também. E vai ter a ver com abelhas, bebidas medievais e outras coisas. Com vocês, Diogo e Bidóia. Apresentem-se. Fala pessoal do IndicaCast, meu nome é Marcelo Bidóia e eu decidi produzir hidromel porque eu já não tenho mais esperança de ir pra Valhalla pra tomar um pouco de hidromel. Justo. Começou melhor que todos os episódios. Boa noite, obrigado a todos pelo convite aqui do IndicaCast, né? Então a gente veio representando a InTime Hidromel, a nossa empresa jovem, né, que iniciou esse ano, produzindo hidromel aí com uma proposta inovadora no mercado. Show de bolas! Vamos falar de bebida então, galera. Vamos lá. Coisa boa, né? A melhor coisa do mundo, né? Galera, então, eu queria que vocês apresentassem um pouco do hidromel. O que é o hidromel? Porque muita gente não sabe, né? Como ele é feito, pode falar à vontade. Eu também tinha essa. Bom, basicamente ele é um fermentado à base de mel, água e fermento, né? Então você tem o mel para fornecer o açúcar, que vai ser convertido pelo fermento em álcool, né? Uhum. Então, através do processo de fermentação, ele vai comer o açucarzinho, né? E ele vai soltar para fora álcool e gás carbônico, basicamente. É um vinho de mel, né? É uma bebida alcoólica que a gente costuma dizer que é um vinho de mel. Então, hidromel ele também é conhecido como vinho de mel justamente por conta disso. Basicamente é um vinho, só que a matéria-prima, ao invés de ser uva, é mel. Muita gente acha que o hidromel é uma bebida que não é fermentada, né? Que nem cerveja, vinho. Eles pensam que é uma bebida destilada, mas não é, né? É uma bebida fermentada. Exato. Também. Bastante gente, no primeiro contato ali, acaba relacionando com licor, né? Que vai ser uma bebida fortificada, ou seja, depois da fermentação, né, do açúcar, ainda passa pela destilação, o que torna mais concentrado em termos de álcool, né? Então, não é esse efeito que você vai ter geralmente com hidromel. Até existem hidroméis fortificados, assim como o vinho da uva tem o vinho do Porto, né? Por exemplo, o Jerez. O hidromel vai ter o hidromel fortificado, mas isso é exceção, na verdade, né? Vai ser um ou outro produtor que vai fazer. O mais típico é você ter uma bebida que se parece um pouco assim com o perfil de corpo e de aromas com o vinho branco, né? Bom, mas da onde veio a ideia de vocês de fazer uma marca de hidromel? Porque a gente tem tanta bebida no mercado aí, tem vinho, cerveja, chopp. Chopp é cerveja. Então, chopp é cerveja, mas depois a gente entra nisso. Mas da onde veio a ideia de fazer hidromel? Essa é uma ideia curiosa, né? Na verdade, estávamos eu e mais um dos nossos sócios, que é o Matheus, que não pôde comparecer hoje. E a gente vinha conversando há um tempo sobre fazer algum tipo de investimento, de negócios. E um determinado dia surgiu essa ideia do hidromel, mas assim, ela não era uma ideia nova, por assim dizer. Eu já conheci hidromel, o Diogo também já conhecia hidromel, né? Eu fiz o meu primeiro hidromel, eu tinha 15 anos de idade, 16 anos, né? Foi uma Legal, coisa super hein? Legal. caseira, assim. Foi uma coisa super caseira, né? Na época, é óbvio que não ficou bom, assim, né? Mas foi a primeira tentativa, a primeira descoberta aí das paixões geek, de RPG e etc., onde a gente ouvia muito falar. Mas o hidromel ele vem crescendo muito, né? Sobretudo no mercado exterior. Ele teve uma curva de ascendência muito parecida com o que aconteceu com a cerveja artesanal, né? Fora do Brasil, então, cresceu muito. Depois as cervejarias artesanais estouraram aqui no Brasil. E a gente apostou um pouco nisso também, né? De que isso ia começar lá, que isso estava se fortalecendo e que essa onda também chegaria aqui. E depois o Diogo entrou junto com a gente. Ele já vinha participando de alguns testes, já vinha provando, dando dica. O Diogo também é sommelier, né? Então ele entende bem, ele realmente é formado na área, assim. E aí a gente ofereceu para ele, né, essa parceria e ele entrou com a gente e daí começamos a aventura de realmente fazer o hidromel e produzir uma marca nova no Brasil, né, num mercado que é relativamente novo.
Mas a gente apostou nesse mercado aí. Então, assim, tem toda a paixão pelo hidromel, mas tem também o empreendedorismo, né? No sentido de tentar surfar nessa onda que estava começando a crescer. Eu acompanho um pouquinho o mercado aí da cerveja artesanal já fazem 13 anos, né? Já eu sou, assim, me considero um beer hunter, né? Que além de ser o sommelier, que seria quem tem formação técnica para apresentar o produto, né? A cerveja. Mas eu também, assim, caço cervejas, né? Assim, eu busco novidades, gosto de conhecer bastante. Então eu percebo, assim, que é um mercado que tem bastante público, né? Vem crescendo, mas tem gente que não gosta da cerveja, seja lá que tipo que for. E muitas vezes a pessoa também não vai gostar de um destilado que é muito forte, às vezes o vinho não vai agradar porque acha muito seco, né? Então o que a gente aposta é que, de repente, pessoas que não estão sendo atendidas ainda, né, no mercado aí de bebida etílica, pode ter uma opção diferente, né? Então, tem muita gente, às vezes, que vai gostar de tomar uma Skol Beats, né? Alguma coisa assim. E, às vezes, existe uma opção melhor que ela nem conhece, né? De qualidade de produto, né? De uma coisa artesanal, assim, que ela tá tomando. Foi feito com insumos de qualidade, né? Pensando num resultado final, assim, que tem valor agregado mesmo, né? Então, a gente acredita que tem bastante mercado potencial. Pra quem não sabe, o Diogo é meu cunhado, ele é casado com minha irmã. E quando começou a vir cervejas artesanais pra Sertãozinho, assim, né, na nossa cidade, tinha só o Empório Santa Fé e a Panini. E eu e ele ia lá, ia também meu outro cunhado, que é o Pedrinho. A gente ia lá, comprava um monte de cerveja, ia de domingo lá em casa e tomava, assim, né? É a reunião da A, né? Fazia a reunião da A. E chegou um certo momento, assim, que não dava mais pra acompanhar o Diogo, assim, porque acho que coisa de 2 anos, assim, ele tinha uma planilha no computador, ele já tinha mais de 1.000 cervejas, assim. Falei, Tem até hoje. Tem quantas hoje? Já passei de 2.600 diferentes. Caramba! Quantas cervejas, ele voltou agora de Nova York, quantas cervejas você trouxe? Na mala? Então, o que eu posso falar que eu trouxe foi, entre eu e minha mulher, 48 latas de... E mais alguns hidroméis, né? Caramba! Uma mala só disso, então. A gente tem que espalhar, né? Enrola a roupa em volta, assim, O pessoal começa a trazer iPhone, iMac, o cara traz O cara traz cerveja. né? Mas é engraçado que o Diogo, antes dele montar um roteiro de viagem, ele vai vendo todas as cervejarias que tem perto, ele monta um roteiro de cervejaria pra viagem. Caramba. Parabéns. Organizado no álcool. Ô, galera, mas vamos lá, voltando pro hidromel rapidão aqui. Pra fazer uma bebida, deve ter muitos testes, né? Porque o sabor, não sei como vocês decidem ali, colocam um tal ingrediente, um pouco a mais, um pouco a menos, tanto tempo de fermentação. Como vocês chegaram nesse sabor aqui que vocês estão oferecendo? Então, a gente buscou parceria já com uma hidromelaria que era bem estabelecida no mercado, né, chamada Old Pony. Então, a gente tinha a ideia, né, do negócio, do produto que a gente queria oferecer e alguma experiência de home brewing, né, que é você fabricar ali bebidas fermentáveis em casa, tanto cerveja quanto hidromel. Mas a gente buscou uma assessoria, né, para entrar no mercado de forma bem profissional, tanto na receita quanto no marketing, né. E aí a gente deu a ideia do que a gente queria, fizemos a 4 mãos ali a receita, fizemos testes, né, diferentes, com tipos de mel diferentes, né, porque o tipo de mel, como ele vai ser baseado, a parte aromática dele, conforme a flora, né, que a abelha ali tirou a cera, né, o néctar para produzir o mel. Então você tem uma variedade muito grande, né? Entre um mel e outro, assim, você pode ter como resultado um hidromel, assim, claro, delicado, ou você pode ter uma coisa mais escura, mais encorpada, com aromas mais, vamos dizer assim, mais amadeirados, né? Ou de especiarias. Então, depende muito do resultado que você quer. E a gente testou com variedades diferentes para chegar nessa versão, né? E a gente tem, por enquanto, a gente tem um rótulo, né, que se chama Jornada, e o plano nosso é desenvolver outras receitas, né, fazer outros lançamentos. Então, no momento, assim, a gente faz
levas caseiras pequenas, né, assim, de coisa de 20 litros, muitas vezes até divide esses 20 litros em porções menores, em que a gente faz experimentações com adjuntos, né, então você pode pôr fruta, pode pôr especiarias. Então a gente tem, vamos dizer assim, já um sistema de experimentação, né? A testagem é bem empírica mesmo, né? Você tem que ir realmente fazendo testes, e isso tudo com inúmeras variáveis, desde o tipo de mel que você usa, o tempo de fermentação que você deixa, o tempo de maturação que você deixa, o número de especiarias e o tipo de especiarias que você vai utilizar na produção desse hidromel, se ele vai ser frisante ou se ele não vai, enfim. É um universo gigantesco de possibilidades combinatórias e a gente tenta fazer o maior número possível de testes para chegar em algumas receitas que a gente fala, pô, isso aqui dá para lançar, isso aqui tá gostoso, tá legal, vamos aprimorar que vai virar um bom rótulo, né? E aí nós vamos fazendo esse sistema de testagem. Tem gente que fala que é uma alquimia, assim, né? Porque se duas pessoas executarem a mesma receita, provavelmente o resultado não vai ser o mesmo, né? Que aí você ainda tem o processo, você tem controle de temperatura que afeta bastante a fermentação, né? E o bom de ser cunhado do Diogo e amigo do Bidóia, que a maioria das receitas eles fazem na minha casa. E eu experimento todas. Mano, Inclusive, o Henrique é o teste de qualidade. Né? inclusive, quando eles estavam montando ainda a In Time, eles estavam discutindo o nome e tal, e eu participei tudo disso, assim. Então eu falo, eu fiz parte da história da In Time, assim. Indiretamente eu fiz parte. Ah, fez mesmo. Ah. Querendo garantir o dele. Bom, Até eu zoava. O Henrique é o mais próximo de um viking que a gente Ah, é verdade. Olha o machado dele também, ó. Até eu zoava e falava assim, não tem que ser In Time, não. Tem que ser Bidóia, porque... O Bidóia, né? A Bíblia. Bidóia. Nossa senhora! Que merda. Aí a gente pensou bem, né? Vocês recusaram? Mas era um bom nome, não era? Ah, é, sim. Não. Ó, vou mostrar então aqui o rótulo aqui. É jornada, né? Esse daqui é... Vocês pensam em fazer mais? Sim, a gente quer lançar, né? A gente tá desenvolvendo receitas que a gente pretende lançar. O Jornada, ele, a princípio, ele é o nosso, não só o nosso rótulo de estreia, mas ele deve ser um dos nossos rótulos de linha fixa. Então ele teve uma aceitação bem legal já desde o começo, assim, a primeira leva esgotou bem rápido, essa segunda leva que a gente está soltando também já está bastante promissora, e agora a gente quer soltar as novas receitas. Então provavelmente o Jornada deve permanecer como um hidromel de linha fixa, e as outras receitas que nós estamos testando e já preparando para fazer lançamento vão sair como sazonais, até que a gente vá fazendo essa testagem, ver aquilo que a gente identifique que o público gosta mais, tem um apelo melhor. Mas assim, desde já a gente tem bastante interesse por fazer esses hidroméis sazonais, por fazer testagens, porque cada um é um sabor diferente, todos são muito interessantes, né? Cada um com suas peculiaridades. Mas é isso, né? O Jornada, por enquanto, ele é o nosso ponta de lança aí. Ah, legal. Vamos falar então da embalagem aqui, gente. Super referência. Só tava falando antes de começar a gravar, vamos falar agora. literária. É uma referência aqui a Alice no País das Maravilhas? É. Estou certo? Claramente, né? Coelhinho Coelho, aqui. né? O coelho virou nosso mascote. Tem até mais referências aí. Vou desafiar Pode- vocês que têm bastante cultura pop. Isso daqui é o tijolo amarelo? Exatamente. Tijolos amarelos. Exatamente. E a casa eu não consigo ver daqui. Ali a gente tem uma estalagem, né? Assim, como um lugar Com que relógio. representa ali a festividade, É, né? A é. refeição. Ali E é uma referência o ao nome acolhimento. também, né? De In, né? In time. O coelho tá na posição do louco, da primeira carta do tarô, né? Uhum. Quando você tá iniciando uma jornada assim, Caramba. ele tá carregando uma trouxinha, né? E a gente tem no céu um padrão de cores, até a imagem foi desenvolvida pelo Gustavo K1, que é amigo nosso aí, artista, né? Ilustrador. E aí nas cores do céu a gente usou cores das notas que o hidromel lembra, assim, né? Então, Meio psicodélico. sim. É, Pouco, totalmente. né? Totalmente psicodélico.
O rótulo, que é assim, o rótulo é uma receita, então eu pensava que o rótulo fosse a marca, mas não, então o rótulo é uma Não, a receita, marca aí você pode é ter... isso. Em time. Exato, Time, a marca é em time, né? Esse É esse rótulo aqui, ó. é Essa é a específico do marca. Jornada. Então, o Ó, próximo essa é a lançamento marca. que a gente Marca em time. tiver. Uhum. Pode se referir ao rótulo assim físico, né, que seria o adesivo, ou aquela receita, né, vamos dizer assim. Então, eu Entendi. tomei tal rótulo, né? E quanto tempo vocês chegarem nesse rótulo? Foram meses, Foi um belo processo aí de... Eu acredito que, no geral, assim, o plano de negócio demorou uns 6 meses, né? Exato. E aí, só a imagem deve ter sido coisa de uns 3, pelo menos. Tipo, não só a imagem, né? Mas, assim, todo o marketing envolvido, né? Assim, Identidade visual. a identidade visual, a elaboração da persona, né? Enfim, A gente chegou a explorar os arquétipos. o arquétipo de da Jung, marca, né? O manual da marca, tudo isso aí levou mais ou menos uns 2 ou 3 meses, mais ou menos. Como é na prática, assim, vocês fazem a receita, aí vocês tomam? Aí você fala assim, com certeza, aí né? você fala assim, tá legal ou tá faltando algo? Aí você Sim. completa, mas aí você toma de novo? Então, às vezes você vai ter que fazer novamente para poder alterar da forma que você gostaria, né? Mas assim, dependendo do que acontecer, você consegue tentar corrigir. Mas só um sommelier pra pegar onde tá. Ah, precisa ter Agora, já alguma uma experiência, rodagem. né? Exato. Eles fazem também pesquisa de campo, né? Eles fazem, tipo, Exato, é? a gente costuma chamar os mais próximos ou os clientes mais assíduos para fazer prova junto com a gente, né, para ver o que as pessoas acham, né? Uma espécie de pesquisa de mercado, um pouco em menor escala, grupos focais, né? Mais prazerosa pra quem Exato. daí E é às legal. vezes a eles dão um gente não toma papelzinho, tudo, né? né? Às vezes toma um pouco, aguarda mais um mês para ver como que ele vai envelhecer, mais um mesinho de maturação. tem isso? Sim. Nossa, Pra legal. ir provando ao tempo. Na verdade, assim, né? esse processo vai lembrar bastante o vinho. Hoje você tem cervejas também que passam por esse tipo de processo, né? De aprimoramento, vamos dizer assim. E o hidromel, assim, você tem de tudo, né? Você pode ter tanto uma coisa super leve, assim, descompromissada, né? Com teor alcoólico baixo para ser bem refrescante, quanto você pode ter uma variação aí de estilos, né? Que vão, enfim, ou precisar de mais maturação ou menos, né? E pra quem não conhece o hidromel, vamos supor que vocês querem buscar clientes novos aí que nunca descobriram o sabor do hidromel. Pra qual ocasião ele é indicado? Tem algum tipo de tradição de beber hidromel? Assim, ele sempre é relacionado na cultura pop, então você pegar, né, o Senhor dos Anéis, no Harry Potter, no filme do Robin Hood, tem a série do Ragnarok, que é de Vikings, né, também. Você sempre vai estar relacionado a momento, assim, ou de festejo, né, então farra mesmo, né, festa, bagunça. Os hobbits. Ou, assim, momentos mais de você sentar numa mesa mesmo e vamos tomar ali uma boa bebida, né? Bebida Porque, dos assim, deuses. o mel é um insumo caro, né, relativamente a outros insumos de bebida. Então você tem um resultado de valor agregado um pouco mais alto do que a média, né? Então vai ser difícil você comparar com o preço de uma cerveja, por exemplo, né? Vai ser mais fácil você comparar com o preço de um vinho, por exemplo. Então, assim, é tido como uma bebida de valor agregado. Então, de repente, numa mesa ali, o Dumbledore foi ler a carta O B perguntou assim, ó, situações pra tomar hidromel. né? Tipo Então, assim, quando você tiver estiver com o Dumbledore, né? Quando ele foi ler o testamento do tio do Harry Potter, né? Do Sirius Black, então ele serviu uma tacinha de hidromel ali pros Ou dois. seja, é uma coisa de nível, né? Não necessariamente. Assim, você pode tomar com os amigos, enfim, assim. Antes de ir pra guerra. Exato. De encontrar o Jim. É uma bebida, assim, que de maneira geral tá muito ligada a festejo, tá muito ligada a ocasiões especiais também, mas assim, você pode tomar, assim, com um amigo, você pode tomar sozinho, você pode tomar com a sua esposa, com a sua namorada. Eu gosto de tomar muito com a minha esposa, por exemplo, jantando, e às vezes até utilizo um pouquinho de hidromel para fazer parte da minha própria refeição, por exemplo. Uma opção muito legal para quem gosta de cozinhar é usar o hidromel como substituto do vinho para fazer risoto. Fica maravilhoso. Legal. Cara. Nossa, verdade. Fica maravilhoso. Então, Cara, você tem essas opções, né? Uma situação que combina muito é comida japonesa.
com esse rótulo nosso Jornada, que é delicado, né? E refrescante e delicado. E combina muito bem com sashimi ali, com sushi. Vocês estão falando essas referências todas assim? A bebida é tão antiga assim? Ela é considerada a bebida mais antiga do mundo, né? O hidromel? O hidromel ele é considerado a bebida mais antiga do mundo. Ah, como Por- é isso? Porque, assim, existem relatos de hidromel há mais de 3 ou 4 mil anos da China, antes de Cristo, né? Na China antiga. 7 mil anos de Tem relatos que falam de 3, tem relatos que falam de 4, 7, 9, eu já ouvi falar. A gente não tem certeza exatamente sobre isso, mas a gente tem certeza que ele já foi encontrado há mais de 1 milhar de anos, né, na China antiga. E isso porque ele está relacionado com a ideia de que talvez o hidromel ele não tinha sido feito, né, no sentido de que ele foi criado, talvez ele tenha sido descoberto. Foi sem querer. Exato, e aí existem duas teorias para isso, né? Uma de que pode ser que tenha acontecido, sei lá, uma chuva torrencial, né? Que derrubou ali uma colmeia e aquele mel em contato com a água e a levedura do próprio ambiente tenha fermentado e as pessoas tenham tomado e descoberto uma Chega bebida um ponto e mágica, bebe né? o mel depois de anos. Exato. E a outra é de que no passado o ser humano ele utilizava odres, né? Que eram aqueles recipientes, às vezes feitos de pele de animal, para guardar água ou outras coisas. E aí ele ia colocando ali o que ele encontrava e aí colocando o mel e colocando água dentro daquele mesmo ambiente, depois de algum tempo aquilo fermentava e o cara percebia que aquilo se tornava algo distinto, né? Uma bebida meio mágica, bebida dos deuses, né? Vocês sabem que uma coisa bem interessante é que há vestígios, né, de fermentado do mel em diversas culturas diferentes. Então, tanto na China, quanto na Mesopotâmia, ali no Oriente Médio, quanto na Grécia, quanto na Escandinávia, quanto na América do Sul. Então, você vê assim que diversos tipos de civilização do mundo inteiro usaram de alguma forma o mel em bebidas. Exato. E Na outros África, tipos de né? açúcar, O né? Tej até hoje é um que tipo de hidromel produzido na basicamente Etiópia. é o açúcar, né, que se transforma em álcool depois de fermentado. Então, dá pra fazer álcool com todas as frutas, basicamente, né? Exatamente. E o mais provável é que misturassem tudo isso É. junto para fazer. Então, na verdade, a origem da cerveja, do vinho e do hidromel, ela provavelmente é bem comum uma outra, né? Então o pessoal fazia, na verdade, um misturadão lá, um catadão, e punha pra fermentar e devia ficar muito bom, né? Nossa. Então, eu tenho uma dúvida que, por exemplo, você vai comprar um hidromel. Geralmente, não sei se vem em rótulo, né? Mas é conhecido, quando mistura com fruta, de melomel. Só que, na verdade, não... Existe esse termo ou é tudo hidromel? É tudo hidromel, só que com fruta. Não existe esse termo. Então, mas é um termo que tipo, por É um- exemplo, É um termo que é oficializado? utilizado. Sim, é um termo que é utilizado para hidroméis à base de fruta que não sejam de algumas frutas específicas. Ah, entendi. Então, por exemplo, o hidromel que é feito com amora, ele é chamado de black mead. O hidromel que é feito com maçã, ele é chamado de Sizer. E daí por diante. Então, tem algumas frutas muito específicas que dão nomes para aquele tipo de hidromel Entendi. composto com aquela fruta. Aqueles outros hidroméis que não se encaixam nessa categoria específica vão receber o nome de melomel. Hidromel, bola. então, são só aqueles que são água misturada com mel. Hidromel, literalmente. Basicamente. Água, mel e fermento. Sem É. a fruta, é isso? Ou talvez a gente possa dizer assim, que o hidromel é gênero e os outros são espécies, Ah, tá. entendeu? Tá. Então não existe hidromel que tem alguma fruta. Se tiver alguma fruta, já muda a O categoria. melomel é um tipo de hidromel. Exato. Aham. Entende? É isso que eu tava tentando dizer, porque, tipo, hidromel é como por exemplo, o vinho. Vinho você pode fazer blend, não sei o quê, mas vai continuar sendo vinho. Mas só que é só de uva, né? Hidromel, ele é só um hidromel. Só que daí você põe fruta e tal, então ele é um hidromel melomel. Vira um melomel. Mas é um hidromel. Parece Pokémon. É mais ou menos como a cerveja, assim. Se você tem uma IPA, ela não deixa de ser uma cerveja. É. Só que ela tem uma categoria mais específica, É isso que eu entende? quis dizer, mas eu não sei. Então, não o soube hidromel explicar. é a mesma coisa, né? Todos eles são hidroméis, mas tem as suas categorias próprias dependendo do que leva na composição. Por que aconteceu esse boom, assim, das bebidas artesanais? Eu posso... Tem a ver com o quê? Cara, depois que estourou a série Vikings, eu acho Convidado que... Henrique. Não, eu acho que muito foi
a gente fala de filme e série, mas muito da cultura geek que ele falou, muito da cultura geek influenciou a pessoal tentar conhecer. No meu caso, eu vou falar do meu caso. Eu consumia muito coisa de Vikings, não sei o que, coisa medieval. E eu sempre falava pro Diogo, quero experimentar um hidromel. Até que eu comprei. Você lembra que eu comprei um melomel, um hidromel lá em casa, a gente tomou. Só que era meio esquisito. Falei, cara, nunca tinha tomado, né? Eu achei meio esquisito. Daí depois eu comecei a gostar, a comprar e tal. Daí até quando ele falou da ideia dele de fazer hidromel, eu falei, caralho, que da hora, isso aqui. Mas... o que eu diria é o seguinte, né? O hidromel em específico, você teve um ganho de espaço muito grande com séries como Game of Thrones, né? Uhum. O Vikings que ele comentou, né? Então, assim, esse cenário medieval fantástico, né? Ele foi ganhando espaço ao longo das últimas décadas, né? Era uma coisa, às vezes, até rejeitada aí, uns 40 anos atrás, né? Vamos dizer. Mas foi virando pop, né? Foi virando uma coisa desejável. Então, eu acho que o hidromel em específico ganhou bastante espaço com isso. Mas você perguntou da bebida artesanal, né? No geral. Mas assim, eles falam nos episódios, tô tomando hidromel. Fala. Sim. Ah, é? Chega a comentar, assim, uma passagenzinha. Mas da bebida Da artesanal... bebida artesanal no geral, eu acho que é um resgate da produção que ela não é mega industrializada, né? Em que você vai buscar numa fábrica gigantesca, espremer os custos, né? E fazer a coisa mais acessível possível e não necessariamente com qualidade, com bons ingredientes. Então, a cerveja artesanal, por exemplo, explodiu nos Estados Unidos a partir da década de 70, 80. A partir desse resgate dos ingredientes, né? De você usar coisas locais para fazer, né? O pessoal cansou Escala menor, né? dessa coisa mais das bebidas tradicionais, você acha? Sim. Eu acho que a gente se vendia fácil, vamos dizer assim, né? Explica Porque aí. para vender, para comprar barato, você tomava porcaria, vamos dizer assim, né? E isso está sendo reavaliado pela sociedade, né? É lógico que às vezes vai tornar um pouco menos acessível, né, o produto, mas assim, você sabe que você está comprando uma coisa de qualidade, né? E que provavelmente você vai falar assim, você vai provar e você vai falar assim, é melhor eu tomar isso, né? Pagar um valor que vale a pena, do que eu pagar mais barato e tomar duas porcarias, vamos dizer assim, né? Entendi. Então, assim, aí lógico que vai da experiência do consumidor, né? Enfim, mas eu acho que é bem assim, desse lado do resgate da qualidade, né? Legal. Mas o insumo é ruim? Tipo assim, o cara barateia no insumo? Como ele faz isso? Na por exemplo? cerveja se barateia muito. No mel, assim, lógico, vai depender muito do mel que você usa, né? Então, vai ter uma variedade aí de preço e tal, mas já é um produto, assim, um insumo caro, né? Vamos dizer, de forma geral. Agora, a cerveja, se você, em 50% dela você usar arroz ao invés de malte, você está barateando. E eles fazem isso? E na Alemanha é proibido você fazer isso, por exemplo. Então, nos Estados Unidos, principalmente, que formou a concepção de cervejaria industrial, né? Da Standard Lager, que a gente está acostumado a chamar de Pilsen, né? Eles têm essa ideia, assim, do século XX mesmo, assim, de você maximizar o lucro e reduzir o custo ao máximo, né? Aí quem vai pagar o pato é quem tá tomando. Tem um adendo nessa coisa da Alemanha, assim, né? Eles criaram a lei da cerveja por malte, só que a cerveja... Da cerveja por malte. A lei de pureza alemã. Lei da pureza alemã. Reinheitsgebot. É sério? Só que a cerveja mais famosa deles é a cerveja de trigo. E essa lei é de 1600 e alguma coisa, né? É 1458. E a cerveja deles mais famosa é é a uma cerveja lei de de uns trigo. 4 ou 5 E séculos. cerveja de trigo, o trigo não é um cereal maltado. Ele é um cereal não maltado. O trigo Eles pode ser estão maltado também. Pode? Eles estão descumprindo, então, a própria... Não, porque é um estilo de cerveja diferente. É um estilo previsto. É. Mas é maltado o trigo também. Também? Pode ser, Mas as cervejas deles são melhores mesmo? Os caras sabem se você comparar a Pilsen deles com a nossa, você vai sentir bastante diferença. Faz o teste, no empório ou até mesmo em mercado hoje em dia, você acha ótimas cervejas alemãs.
Vou comparar com aquela que o Burzi toma. Qual que é? Conte Beer. Não, o Meu Bruce Deus. toma tudo também, né? Não tem como comparar Burzi com Tem ele. que fazer o teste cego. Não, né? mas quando eu comecei a entrar nesse mundo de cerveja artesanal com o Diogo, com o Pedrinho, meu outro cunhado, você para de tomar pra quantidade, sabe? Você fala assim, eu não vou tomar pra ficar louco, é. Tanto que Você você fica pobre se você comprar muito também. Não, daí você vai comprar, a gente comprava o quê? 2, 3 cervejas e tal, cada um comprava 2, 3 garrafas e a gente ia comprando e o Diogo ia anotando. Daí, tipo, ele falava com a gente, você sente o aroma do quê? Daí a gente tentava sentir o aroma, via cor, ia anotando e tal, e a gente ajudava ele a fazer essa Eu tenho a seleção. impressão que isso também tem um pouco a ver com a maturidade, assim, sabe? Quando você é mais jovem, você tá mais se importando com a quantidade, né? Do que Sim. com qualidade. À medida que a gente vai envelhecendo um pouco, a gente começa a perceber que vale mais a pena ter uma boa experiência em menor Qualidade, quantidade, exato, né? E nosso Qualidade. organismo nem deixa também. Quer beber depois dos 30, Passou começa dos a passar 30, mal. né? Não dá mais. Até porque você pega, ó, essa garrafa de meio litro. Se você dividir uma dessa com alguém, você vai ficar alegre já. Vai. Porque são 12% de vai. álcool, né? Imagina. Então É, vai a mesma lembrar um coisa que um vinho na vinho, né? potência, Sim. né? Aham. Gente, vocês estavam falando do mel, né? Do insumo do hidromel, no caso. Eu não sei se isso é verdade ou não, mas eles falam que as abelhas estão sumindo e o mel tá ficando mais escasso. Isso quer dizer também que o hidromel vai ficar com um tempo mais caro, às vezes uma bebida mais de luxo. Essa é a gravidade dos problemas ambientais que a gente enfrenta hoje, né? Assim, é um problema urgente, né? Que precisa ser muito tomado cuidado. A cerveja também vai sofrer com isso, né? A produção de lúpulo já está sofrendo bastante, de cereais também, né? Você compete ainda com o mercado de alimentação, né? Nesses insumos, então é uma coisa que vai cada vez deixar tudo mais caro, assim, mais difícil de acessar, né? Até pode ser uma tendência da indústria, do mercado, de precisar baratear, ser forçado a baratear, né? No sentido que a gente estava falando, mas não tanto para maximizar a margem, mas para ter um produto minimamente viável, né? Em termos de custo. Então isso aí, na verdade, pode ser um dos menores problemas que a gente vai enfrentar se a coisa continuar feia assim, né? Exato. E a gente preza também por tentar adquirir o nosso mel daqueles produtores que, além da certificação necessária, então a gente estava comentando isso um pouco antes de começar a gravação, todos os nossos méis utilizados, eles são cifados, eles têm um selo de inspeção federal, né? Isso, inclusive, diminui a nossa oferta de fornecedores que podem nos fornecer para que a gente produza a bebida legalmente, de acordo com os padrões da Anvisa e do Ministério da Agricultura. Mas, além disso, a gente preza também por tentar encontrar aqueles fornecedores que têm uma produção sustentável, que tenha selos de amigo das abelhas e Legal. coisas do tipo, sabe? Porque realmente isso é importante, né? E, enfim, as abelhas são importantes não só para a produção do mel e do hidromel como consequência, mas também para toda a viabilidade do agro e de outras coisas que dependem a nossa agricultura e muito do nosso modo de vida, né? Com certeza. Ou seja, isso daqui pode se tornar daqui 100 anos, pode ter o preço de um carro. Então, galera, comprem agora. Invista já. É um investimento. Exato. Uma pergunta leiga, assim, o paladar humano, ele não é igual em todos, né? Acho que cada um percebe de uma forma. Como é que faz pra você dizer, não, agora tá legal, eu encontrei um gosto médio, vamos dizer assim, que cada um vai provar e ter a mesma... Uma coisa interessante de você fazer com qualquer produto que você lança no mercado é você colher feedback, né? Você testar o mercado em si, testar o público. Então a gente fez eventos, a gente buscou manter comunicação com as pessoas que compraram, né? Fomos trocando figurinha. Por exemplo, a gente colheu um feedback do primeiro lote, em que a percepção assim, de cerca de 30% a 40% dos consumidores acharam que estava puxando mais pro doce do que eles gostariam, né? Porque, assim, até um preconceito às vezes que o pessoal tem de que, é feito com mel, então vai ser muito doce, né? E, na verdade, você pode ter o hidromel seco, o suave, que seria o doce, ou o demi-sec, que tá no meio. Que é o nosso, né? O jornada, ele é meio seco, exato. Então, a gente adaptou para o segundo lote a receita para buscar
essa conformidade com o mercado, né? E foi também uma decisão que a gente concordou pessoalmente, então é importante fazer isso. Você ouve e aí você vai alterando na receita Mas aí pro lote seguinte. pro lote seguinte. É. E como você sabe qual é o insumo que tá fazendo aquela diferença? Então, no caso do SOR, é você atenuar mais o açúcar, ou seja, você Fermentar deixar mais, a né? fermentação, né? Ah. Então, você começa num ponto diferente de concentração de açúcar Uhum. para chegar no teor alcoólico que você quer numa concentração menor de açúcar. Então, quanto mais fermentado, menos doce. Exato. Mais porque- alcoólico ele vai ficar. Porque aí mais tempo a levedura, ela tá comendo, né, literalmente o açúcar, produzindo mais álcool, soltando mais gás carbônico e, consequentemente, você diminui a quantidade de açúcar que tem dentro daquela bebida. Então, quanto mais tempo fermentando, mais tempo a levedura se alimenta, mais seco é o produto. É isso que você falou, Bernardo, mas também a densidade inicial e a final. Porque se você tiver o mesmo grau de fermentação, né, assim, a mesma atenuação, mas você começar numa concentração maior, o seu final também vai ter uma concentração maior do que se De tivesse açúcar, né? começado menor. Até pra isso tem que saber, tem que estudar, né? Até pra fazer bebida. Tem que fazer Tem que ser conta. químico. Tem que fazer conta. Breaking Bad. Breaking Bad. E não é pouco, né? Eu posso fazer outra pergunta, Ale? Não, Claro. Qual que é a diferença de uma bebida destilada e uma bebida fermentada? E há outras categorias, assim, além dessas duas? Basicamente se divide entre essas duas. Ó, o Diogo já vai com confiança já. O cara. O Diogo já vem pra acabar tudo, velho. com Caralho. Eu falei, 13 anos de escola, né? Mas vamos lá. A diferença, por que são duas categorias? Porque, na verdade, o destilado, ele passa também pela fermentação, mas ele vai ter um processo adicional, que é a destilação. O que vai ser a destilação? Você vai ferver esse resultado da fermentação, ele vai andar por uma serpentina, né, assim, por um sistema em que ele essa evaporação tocando as paredes vai e tendo contato com a temperatura de fora, né, vai condensar, vai virar um líquido nessa, como se fosse uma serpentina, e isso vai cair num outro tanque, né, mais concentrado, porque você vai perder água no processo, né, que vai virar vapor. É fantástico, né? É O muito nome bonito. pinga veio daí. Ele pinga. É mesmo? Ele pingava, né? E a pinga é o resultado disso? Se você quiser Exato. conhecer Tem vários outros destilados, né? se Mas... você quiser conhecer uma destilaria de laboratório, entre aspas, né, porque ela é gigante, assim, você pode ir no SESI aqui em Sertãozinho, que lá eles têm uma estrutura bem bacana, que dá pra você ver lá. Que show. Da hora. Não sabia. Aí você vê o Walter White saindo de lá. No subsolo. Mas aí Só é destilado. outra coisa, né? Um azulzinho. E do outro lado, ele ia fazer essa. Aí a fermentada, qual que é a diferença? É a fermentação que não vai passar pela destilação. Já Destilação termina é um nessa processo para adicional antes. depois da fermentação. Então, as duas são fermentadas a princípio, É o- mas a destilada ela vai passar pelo etapa. processo Quem foi o adicional. cara que falou assim, e se eu Tá continuar? muito fraco. Por que parar for aqui? além? Que poderia dar errado, né? Sempre tem. Foi. Né? Foi. Eu- Tava estragando em algum lugar, começou a pingar um negócio, o cara falou, vou tomar essa. Cara, Café foi assim. Café foi assim? Café, os caras viram as cabras ficando alegres quando comiam um grão, pegaram os grãos, fizeram a mesma técnica que eles faziam puxar, secaram o grão e tomaram, e aí deu o efeito. Deu bom. Cara, fala quem foi que o cara que foi legal. tomar o café da merda de passarinho lá, que é o mais caro do mundo também. É. Café do quê? Da merda de passarinho. Eu já tomei Ou de cerveja morcego. com isso. Já. Era tipo uma lontra, Não né? tem gosto de merda? Copo Luwak. Então, esse Vixe, café eu não dizem sei. que é Eu ouvi bom, falar que é mas de o que esse morcego cara pássaro. deve ter provado antes de conseguir encontrar alguma coisa na boa. né? cadeia, dizem que... eu assisti um documentário, né? E o pessoal lá da cadeia, eles faziam cachaça de arroz. É a Maria Louca, né? Maria Louca. Chama Maria Louca? É, de arroz, Fazem na resto de casca de fruta, Como eles fazem? qualquer coisa que tenha açúcar. não, precisa fermentar. Nunca Cara, Bota no WikiHow que você vai ver. Assiste o filme Carandiru, Que nem a gente acho que falou. Você vai ver Eles lá. falam? É, no Tudo que Carandiru. tem açúcar... Não, acho que é um documentário, né? Tem um documentário, acho que é O Homem Atrás das Grades, que foi gravado no Carandiru e eles mostram o processo de produção de Maria Louca. Aham. Cara, Tudo como que tem o cara açúcar, ele
fermenta e vira álcool, né? Mas daí a fermentação vai ter que ser natural. Não vai jogar levedura lá. Vai ter que ser a fermentação Vai jogar natural. o quê? A levedura. O que é levedura? Levedura é um fungo, né? Que também é chamado de fermento, que é um ser vivo unicelular e ele faz essa fermentação, que é uma forma de produzir energia Nada a ver com fermento. a partir do bolo. açúcar. Tudo a ver. São tudo a ver. fungos também, mas aí você vai ter outra espécie de fermento. Aham. Joga São espécie fungos. bêbada. São fungos. Caramba. Rafael descobriu o mundo. Agora tá Não, até eu vou feliz. sair daqui direto pra um bar. Inclusive, se você quiser fazer um destilado Peça um do hidromel. hidromel, é possível. Um destilado do... Fica a ideia para um produto futuro Boa. aí, né? Tem um nome pra isso? Já existe ou não? O pessoal Cachaçomel. costuma chamar de fortificado, né? Ah. Que aí vai lembrar o Porto, o Jerez. Ah, tá. E aí, Rafael, então ele vai ficar satisfeito? licoroso, Cara, eu então. não fazia se fosse. ideia. Sim, a tendência é essa. Mas assim, a gente fica dizendo, o hidromel lembra muito vinho. Na verdade, o vinho, então, que lembra... Que lembra o hidromel, tem que ver porque ele primeiro, veio né? primeiro. E assim, você tava dizendo, seco, Meio seco. meio seco, que parece... Sobremesa, qualificação de suave. vinho é isso também. Exato. É. O hidromel, ele segue bastante, né, as características, de certa maneira, assim, do vinho. E eu digo assim, pra quem compra uma garrafa de hidromel e muitas vezes não sabe como se comportar, se você utilizar o vinho como parâmetro, a chance de você errar é muito baixa, assim. Então, por exemplo, o modo de guarda é o mesmo. Você vai colocar a garrafa deitada para que o líquido molhe a rolha e impeça a entrada de oxigênio ali. Esse A temperatura, é o motivo, então, né? de você ter que guardar ele assim? Exato. Pra molhar a rolha. Exato, para molhar a rolha e Igual impedir que o oxigênio entre e oxide a bebida. A temperatura que você vai beber. Senão a rolha resseca. Exato. É um pecado colocar, então, de pé dentro da geladeira do lado da alface. Não, se Por muito tempo. se você for deixar muito tempo, né? A gente tá falando de uma situação de você envelhecer por ano. De guarda. Você tem uma né? adega, por exemplo. Você não pode guardar os vinhos em pé. Você tem que guardar eles deitados, uma temperatura ideal. Exato, a temperatura é muito similar à de um vinho também, de um vinho branco. Né? Nesse caso aqui, se eu quiser guardar essa garrafa aqui, por quanto tempo nas condições favoráveis ele duraria? Então, o que seria condição favorável, né? Lugar em abrigo de luz é muito importante e seco, tá? Esse vinho, por ser delicado e claro, eu recomendaria você tentar provar dentro de 2, 3 anos. Passar disso pode ser um pouco mais arriscado. Porém, ele pode nos surpreender, né? Como a gente... A gente não tem 3 anos. Como a de gente, vinho, a né, gente de vai precisar hidromel. testar isso para poder afirmar certamente. Vocês Agora, não sabem o produto, então. assim, Não, saber, assim, sabe, né? Você não sabe Sabemos. o O cara acabou de falar que os donos não conhecem o produto. né? Então, é isso que eu quis eu dizer. tô sendo assim moderado na recomendação de Pode ser mais guarda. gostoso, eu quis dizer. É. No sentido positivo. Não, eu entendi. Ele pode ter uma guarda maior do que a gente tá falando, mas pela característica dele, assim, eu acho que 2, 3 anos já deve ficar bem legal. Deve dar o ápice da curva de sabor. Ah, Vocês tem isso também? Tem uma É. curva de sabor. Porque, Vocês guardaram algumas garrafas? Primeiro dá uma piorada, a oxidação pode ser que dê uma piorada na bebida, pra depois melhorar e depois decair. Caralho. Caramba, eu não fazia Mas ideia. assim, entrando nessa coisa de curva de sabor aí, tem vinhos que as pessoas falam que quanto mais tempo você guarda, melhor. Tem gente que guarda por 100 anos vinho, já vi um cara abrindo no TikTok. Mas vai ter, de certa forma, esse comportamento de curva, né? Agora, como a curva média vai se aplicar na realidade, porque cada pessoa vai guardar de um jeito, né? Aham. Então você pode ter o mesmo vinho, né, a mesma bebida, com o mesmo período, né, vamos dizer assim, e pode dar resultados diferentes, né? Sei. Tem várias variáveis ali. Depende do tipo de armazenamento também. Depende de tudo. Nenhuma Tem bebida vários é igual. fatores. O sabor. Mesmo se o Pode ter cara variações. guardar... Pode ter variações. Eu tive uma experiência recente de tomar uma cerveja que vai muito lúpulo, Uhum. pra dar aroma, assim, pra ser uma coisa bem explosiva, que eles falam pra você tomar o mais fresca possível da lata. Então, quanto mais tempo passar, vai ser pior pra essa cerveja, porque o lúpulo deteriora fácil. Então eu tomei num bar essa cerveja, Uhum. não achei que tava legal, e aí eu tomei da cervejaria e tava totalmente diferente.
Não, e detalhe que da lata ele quer dizer, se você pôr no copo, talvez ela já perca, aroma, já perca alguma coisa ali, né? Eu achei que é um pouquinho de marketing, mas eu vi na prática que realmente o lúpulo se deteriora muito rápido, então tem um certo sentido esse marketing deles, né? Rafael tá pensando em virar sommelier? Tô pensando Ele tá em te virar É, pinguço. Tá explodindo na cabeça dele. Cara, eu não cara, imaginava. bebida- Assim, eu bebida é muito imaginava, complexo. mas é legal ouvir de quem sabe. Que coisa. Sommelier não, né? Hidromelier. Ó, É, diferenças do vinho, se existe, do vinho com a rolha e do vinho, não vou saber dizer, mas de É rosto. um lacre, né? Assim, O que você tira a tampinha é uma assim, tampa hoje em de dia lacre. Tem diferença? Tem diferença. Geralmente o vinho de lacre, ele vai servir para consumo imediato, assim, né? Ele vai ter esse princípio de tome fresco, Uhum. porque aí a rolha vai servir para esses vinhos de guarda, que você vai deixar deitado e vai ficar condicionado dessa forma. Eu não sei se é cultural, mas eu sempre fico com a sensação e a impressão era essa. Ah, não, o vinho é vinho ruim. Nada a ver, você pode ter então um vinho, ou sim, tudo a ver. Não quer dizer que é ruim, quer dizer que a proposta dele é ser um vinho jovem, é você tomar ele Não é um fresco. vinho de guarda. Ele não vai evoluir nem perto de tão bem quanto um vinho com potencial de guarda. E aí, geralmente, ele vai ser também mais acessível, né? Cervejas também podem ser envelhecidas, como o vinho e o hidromel, Pra ficarem mais gostosos. para ficarem mais gostosas. a Conte. E, por exemplo, você... Então, Não é isso que eu falo. derrubando mitos. Mas Vai tem processar o cervejas que programa. facilmente você pode não respeitar a data de Por exemplo, validade. Eu tenho uma dúvida. Eu tenho um barril de carvalho em casa, por exemplo. Daí eu tenho um hidromel. Eu posso colocar o hidromel lá e guardar por 5, 6 anos. Não. Pode, vai ser uma experiência, Aham. pode dar muito certo e muito errado. Aí o interessante é você ir A tomando. casa é sua, você Sim, pode sim. tudo. Não, mas sim, teoricamente sim, né? O hidromel, ele, com o tempo que ele vai maturando, ele vai geralmente adquirindo maior maturidade mesmo, no sentido de se tornar uma bebida com uma qualidade diferenciada, né? Uhum. Claro, às vezes pode acontecer de, sei lá, alguém tomar um hidromel mais jovem e até preferir aquele Aham. gosto, né? Questão de gosto também. Mas geralmente a tendência é que a maturação torne aquela bebida um pouco mais interessante, um pouco mais complexa, que dê notas diferentes para ela, aromas diferentes. Então, um hidromel envelhecido por 5, 6 anos, o que não é muito comum se encontrar, sobretudo no mercado brasileiro, né? Uhum. Ele tende, se for um hidromel bem guardado, bem produzido, ele tende a ser um excelente hidromel. Aham. E ainda mais, por exemplo, que eu dei exemplo de um barril. Ele vai pegar algumas características do barril também, né? Se for um barril de carvalho, vai Exato. pegar notas de... Vai variar se É. o seu barril já foi utilizado antes. ou se for não. um barril virgem ou um barril já utilizado, vai pegar umas notas de Você pode pegar. baunilha e tal. Se você guardar no barril, você tem que lembrar que daqui a uns 5, 6 anos você vai ter tipo a metade da quantidade. Tem que ir Por quê? completando. Por quê? Porque o Vai barril bebe. evaporando. O barril vai, Ele vai evaporando. sugando, Ah, né? Vai é? evaporando. Na verdade, Encharcando. meu pai tem um barrilzinho de carvalho, ele tem que... dependendo do tempo, assim, ele tem que jogar água nele e depois ele enrola com papel filme. Tem que fazer uma... Você tem algumas hidromelarias no exterior que eles utilizam barris que foram utilizados para guarda de vinho do Porto. E daí eles pegam esses barris para produzir hidroméis com amora, por exemplo, né? Uhum. Que deve dar um sabor deve ser- bem Você interessante. adiciona camadas, né? Então, assim, além do sabor da abora, você tem aquela madeira que durante muitos anos foi utilizada para produzir vinho do Porto. Então, isso também vai adicionando novos sabores ao Aham. hidromel, né? Hoje em dia, eu não sei onde eu vi, mas eu cheguei a ver que o pessoal tá pegando o barril, assim, e eles estão como se fosse envelopando eles com alumínio, assim, pra essa parte da evaporação ser menor, assim, né? Então, eles estão fazendo como se fosse uma caneca de, de vácuo, eles estão pondo alumínio em volta do barril pra proteger essa parte de... da- É um efeito muito legal que você faz na pinga. Tipo, você coloca mel dentro da pinga, dentro do barril com a pinga. Ele Aí muda... vai ficar aquela pinga com mel, né? Aham. Mas assim, toda a pinga que você colocar lá... Vai vir um gostinho de mel, Vai vir um com gostinho. com o gosto da madeira. Aham. Inclusive, barril, depende da madeira, é gosto completamente diferente. Né? Sim. Barril de amendoim,
É. Carvalho, super. Tem gente que curte baunilha, pinga tem um gostinho de baunilha, nas barril de especiarias, assim, né? Coloca ervas e fruta. Pra Inclusive, curtir. eu gosto muito de whisky, assim, né? Daí o Bourbon é meu preferido. E eles são envelhecidos em barril de carvalho virgem, né? Eles são feitos de milho e são envelhecidos em barril de carvalho virgem. Então não existe Bourbon que não é envelhecido em barril de carvalho virgem. Todos são. Então, você sente muito as notas de madeira, assim, né? Você vem aquele cheiro mais de baunilha e tal, vem um cheiro mais adocicado. marcante, né? Bem marcante. Num dos testes que a gente fez, a gente utilizou uma levedura própria para whisky para produzir um hidromel. Nossa. E aí tivemos uma receita bem interessante, né? Que tá maturando agora, inclusive. Mas assim, a gente tem acompanhado e tá bem interessante. Vocês né? têm garrafas guardadinhas, assim, esperando os anos pra ver? Temos. Temos. Até porque a gente precisa, quando for reproduzir uma receita, né? A gente precisa provar e ver como evoluiu na garrafa, né? E também tirar a dúvida que você falou, né? Como que é esse hidromel daqui 4, 5 anos? Então a gente tá guardando essas garrafas pra isso, né? E é legal, né, que eles fazem uma boa parte de umas receitas lá na minha casa, assim, né? E eles vão anotando no O cara quer entrar no sócio, vocês estão percebendo, O né? Henrique já entrou. Quem não, Não, percebeu foi você. e tem um hidromel que eles fizeram lá, um melomel, na verdade, né? Que eles colocaram várias especiarias nele e, nossa, tá muito top. Ele bebeu tudo já. Deus vocês não quiser, é têm o já. próximo lançamento. Vamos ver. Então, eu ia trazer isso. Tem algo já pra próxima... Já, a gente Leva. quer lançar um no verão, né? Provavelmente fique pra janeiro aí. Mas a gente pretende usar uvas passas, camomila e amora. Nossa, gostoso, hein? Já tem nome? Esse ficou genial. É? Muito bom. Esse ficou muito bom. Foi um teste que a gente fez. A gente guardou, acho que mais ou menos 4 ou 5 meses, né? Pra fazer a prova dele. E ele tava sensacional, assim. Um vermelho fluorescente. É incrível Não a provou na a hora? cor dele. Não. Vai chamar Vocês fizeram tudo. Aí tem todo o Terminou? tempo de fermentação, né? Só pra Já fermentar sei o é nome um bom, hein? mês e meio. A pessoa demora, ansiosa não demora. pode produzir. Não, tem que ser paciente, tem que ser bem paciente. Seu nome bom, hein? Nas estrelas. Jornada nas E estrelas. eles falam assim, o produtor, né, de bebida fala assim, ó, na verdade eu fiz a mistura aqui, inoculei o fermento, controlei a temperatura, mas quem vai fazer o trabalho duro é o fermento, né? Uhum. É ele que Ele vai vai deixar trabalhar. bom o negócio, né, vamos dizer assim. Caramba. A gente fica ajustando variável Vocês não e... ficam ansiosos? Bastante, né? Já tô acostumado já. Mas é a dificuldade de produzir bebida, né? Você vai fazer qualquer processo de fermentação, qualquer um desses testes que a gente faz, você vai só fazer a prova dele daí 2 meses no mínimo, assim, né? É uma arte, né, cara? É. É Então, uma arte. exato. Por isso que muitas vezes a gente divide. Então, fez 25, 30 litros, a gente já aproveita para repartir, às vezes, em 3 amostras de 10 cada uma. E aí, cada uma a gente vai colocar uma variável diferente para aproveitar já aquela batelada de testes, né? Porque você só vai ver o resultado, o primeiro resultado de muitos que podem vir, daí 1 mês e meio, 2, né? Ou mais. Legal. Cara, vou Vocês dar uma dica. comemoraram muito? Bastante. É? Vocês Comemoraram como? Adivinha Bebendo. que a gente tava tomando. É legal que as receitas que eles erram, eu tomo tudo. Você tava junto? Ô, Henrique, essa leva ficou ruim. Então, pro seu Henrique, Toma tá aí. bebendo já Você assim, lembra? ó. Tem uma vez que eles tinha uma receita lá que eles não gostaram muito, assim, falou, você quer? Eu falei, não joga, não, eu falei, não joga fora não, dá pra mim. Daí eu peguei, Joga no barril de carvalho aí, do Henrique Carvalho aí. Ô, mas eu vou dar uma dica de um sabor que eu curto, hein? É frutas vermelhas. É que essa pegada que vocês fizeram é meio que frutas vermelhas, né? Você achou Sim, amora. que tem, que tá presente? Sim, É. sim, mas eu também eu queria que vocês focassem em algo tipo de morango, uma coisa assim. Tem como fazer? Que dissesse o que tem, assim, na nossa percepção? Ou Não, fazer um uma outro nova. mais específico. Fazer um melomel, É. fazer um melomel. A gente fazer teria pra que amanhã. fazer testes pra acertar no morango, né? Ah. Morango eu acho que não é uma fruta muito fácil de você conseguir no mercado aí, numa condição orgânica, assim, sabe? Sim. Mas acho que é possível, a questão de ir atrás e testar mesmo. Cara, você sabe que agora eu tô envergonhado, porque no seu chabar, você levou hidromel, aí você falou, você veio assim, experimenta. Aí eu tomei.
Aí ele perguntou, o que que você achou? Eu falei, eu achei docinho. Eu falei, o óbvio. Tem gente que fala assim, aí eu quero me esconder. É igual jurupinga, né? É mancada esse daí. Não, porque assim, tem sua valia também, né? Mas aí já é uma coisa com açúcar adicionado e tal. Né? E você corta, Lucas. Aí você corta. Aí você não. Aí é uma outra bebida, porque ela vai partir de um destilado, né? E você adicionar sabores ali, componentes, né? Não vai ser a fermentação em cima de um mel ali específico e tal. Então, pra quem tá ouvindo, fala qual é o gosto do hidromel. Do hidromel? É, Do nosso? pra pessoa saber. Exatamente, desse daí do jornal. O nosso tem notas de uva verde, de tutti-frutti, puxa um pouquinho assim para uma fruta tropical, que nem um mamão, né, um pêssego, e frutas vermelhas também, né, frutas do bosque, assim. Refrescante. É. Não sei se era isso a intenção. A intenção era que fosse ele é refrescante. bem frutado, assim. Em geral, ele é uma bebida mais frutada, essa daí, né? Mas a gente não queria que pegasse tanto no doce, né? Então tem essas notas que lembram, remetem a coisas doces, né? Mas ele é demi-sec. Eu falei doce porque foi a primeira vez que eu experimentei. Pra quem não tá acostumado, vai falar, nossa, porque essa é a diferença. Mas assim, E era o primeiro lote. exato. Era o primeiro E lote. foi uma preocupação nossa de... Então, eu também sou sócio. De ao mesmo tempo. Foi uma preocupação nossa de ao mesmo tempo, assim, não querer fazer uma bebida muito doce, né? A ponto de se tornar enjoativa. Existem hidroméis que são muito doces, que são realmente sobremesas e que estão no mercado, né? Existe mercado para isso. Não é o que a gente queria fazer como uma proposta de entrada de mercado, porque, enfim, por várias questões. Mas, ao mesmo tempo, a gente também não queria que ele fosse um hidromel totalmente seco, porque os hidroméis que são seco, muito seco, eles realmente lembram muito um vinho branco. Então, se você pegar uma pessoa que não tem ideia do que seja hidromel e der um hidromel muito seco para essa pessoa, seguramente ela vai dizer que aquilo é um vinho branco. Então, a gente também não queria que essa confusão fosse causada. Como a pessoa toma hidromel, ela sabe que é a base de mel, geralmente existe a expectativa de sentir algum tipo de dulçor. Então a gente também quis preservar um pouco de dulçor. Daí porque também a escolha de fazer um hidromel meio seco e não seco ou doce, né? Fazer o meio do caminho ali. Um pouco de, que você disse? Ijunsor? Dulçor. Dulçor, Dulçor. de dulçor. É o É o doce, É o a doçura, né? O dulçor é a Se doçura. você quiser secar o hidromel, ele vai ficar totalmente seco. Ele não vai ter dulçor. Você vai fermentar todo o açúcar. Você vai sentir ele E como ele se vai fosse um ficar vinhão seco branco mesmo. mesmo, bem seco, assim. Entendi. Do braço. Cara, O que é muito bom também, mas não é o que a gente queria para nossa é. proposta de entrada no mercado. opinião de consumidor. Lá vem. Corta. Eu acho que esse segundo lote de vocês ficou no ponto. Porque ele tem o dulçor, ele tem a secura necessária e não lembra outra bebida que nem você falou. Não lembra um vinho branco, não lembra nada. É um hidromel. É um hidromel que tá no ponto. Então, parabéns pela receita de vocês. Obrigado, Foi uma receita obrigado. muito boa. Uma Aí- coisa legal de comentar também é que, assim, a tradição de tipos de hidromel não é muito conhecida do público, porque não teve essa massificação, né, essa produção industrial muito forte no século XX. Então, é um mercado, assim, que ainda está muito a ser explorado, né? Ele permite muita criatividade. Você tem estilos tradicionais, né, ali na Polônia, em outros países lá do norte da Europa, mas não é tão cravado assim, né, que nem a cerveja que você, eu vou fazer tal estilo, você tem uma margem mais específica, assim, né, para seguir. E no hidromel a gente tem toda a biodiversidade do Brasil para explorar, né, a gente tem, pode usar adjuntos também, né, para desenvolver as receitas, então dá para fazer de tudo, assim, a gente tem muito pouco engessamento para experimentar, né? Então, isso a gente vê com muito bons olhos para o futuro. Exato, inclusive a gente está em contato com o Instituto Federal do Ceará, que em parceria com a Universidade, a UFV, né, a Universidade Federal de Viçosa, desenvolveu a primeira levedura especificamente para hidromel e genuinamente brasileira. Então, é a única que existe no Brasil
para esse tipo de produto e nós estamos em contato com ele, fechando uma parceria para começar a realizar testes com esse tipo de levedura e eventualmente produzir mais um produto, né, com essas características tipicamente brasileiras mesmo. Porque até hoje o que a gente tem aqui, né, tudo que a gente utiliza, com exceção do mel, é importado. Então a nossa levedura, ela é importada, os nutrientes que a gente utiliza são importados, né? Os nutrientes vêm da Estônia, né, que é um país pouco conhecido. A levedura vem de fora também, geralmente do Canadá ou de algum outro país. O mel vem daqui, mas agora a gente vai fazer esse teste para rodar algumas receitas e ver como ele se comporta, para tentar fazer um lançamento também de algo mais inovador, contemplando o nosso mercado brasileiro e os produtos originariamente do nosso país. Boa. Cara, eu tenho. Tava pensando aqui, né? Vocês falaram que vocês pegam insumos importados e tal. Tem, por exemplo, o abacaxi. O abacaxi, não sei se é uma fruta só nativa da América do Sul aqui, né? Mas o abacaxi, pensa numa receita com abacaxi. Se vocês importassem para a Europa, eu acho que seria uma coisa que seria inovadora, assim, sabe? Não sei se teria algum hidromel com abacaxi que teria lá, né? Não sei. O sócio. Ô, Henrique, tá demais. Sim. Já foi exportador também, Lu? O Lucas foi exportado. Né? Ah, é? Aí, cara, velho. Dúvida, é o Google Lucas. Ah, Eu acho que o Brasil já é um mercado bem amplo pra gente trabalhar nos próximos anos aí, né? Ou até ao longo da década. São mais de 200 milhões de brasileiros, né? Lógico que não é todo mundo que vai tomar, mas assim, você pega por base um país continental, né? E lógico, seria um sonho, né? Um dia, além de estar atendendo todo o Brasil, conseguir fazer comércio exterior, né? Com o nosso negócio. vai realizar. E galera, onde o pessoal pode adquirir o hidromel? In time. Na casa do Henrique. O primeiro lote a gente fez venda mais aqui na região, né? Que a gente vive, região de Ribeirão Preto. A gente tem os pontos de venda elencados lá no nosso Instagram. Né? Tá aqui embaixo no link. Só que agora a gente está subindo o e-commerce. Então a gente espera que também dê para no Instagram logo menos postar aí o link para todo mundo poder adquirir, né? E a gente entrega na casa da pessoa. Assim que tiver o e-commerce, a gente vai postar aqui também na descrição do vídeo, vai postar tudo bonitinho, vai. O Exato. Instagram tá aqui também, galera. Agradeço bastante. Vocês encontram aí nos marketplaces, né? Nos principais marketplaces que a gente tem rodando no país. E se eventualmente tiver algum problema, não conseguir encontrar, pode mandar uma mensagem lá no Instagram, entra no nosso site intime.com.br, manda uma mensagem lá na seção de contato, que a gente vai ter o maior prazer em responder e dar um jeito de burlar qualquer problema para que você consiga ter a sua garrafa aí com você para experimentar. É isso aí, galera. Ou vai na casa do Henrique, bate na porta lá que ele tem. Lá tem bastante. Eu li no rótulo blend de melis. Porque você pode falar Melis ou Melis. Plural? Eu ia perguntar Existe exato dupla grafia. plural. Ah, é? É. Melis ou melis? É meus. Não, o que eu tava tentando dizer My é que, precious. por exemplo, o Brasil ele tem muitas frutas que não tem em outros países, né? Tem muitas frutas típicas daqui. Jabuticaba, né? E se fizer um hidromel com essas frutas típicas, eu acho que o mercado europeu ia crescer os olhos para tentar apreciar outros sabores que lá não existem, né? Então Sim, é isso com que eu certeza. quis dizer. Potencial bem legal, né? Existem alguns produtores artesanais locais, né, no Amazonas que fazem com frutas típicas da Amazônia, assim, mas não conheço nenhuma marca realmente que então. produza isso em escala industrial, assim, né? Mas é algo a ser pensado, né? Vamos pensar juntos, né? Nossa empresa. Todo mundo já é sócio aqui, dando pitaco. Né? Era da É bom que os boletos estão chegando. Então. O Indica já Vamos tá pensar entrando juntos, com uma com parte calma. da sociedade agora. Sai daqui com o contrato Indica em assinado. Já. time. O Henrique já fez o Aí contrato sim. dele aqui, já botou na mesa pra assinar. Não, e o Henrique já viu a falha, né? Não estão produzindo pro mercado exterior aí. Pô, vocês têm que mandar pra Europa. Mas fica o convite aí pra gente desenvolver uma parceria, né? Essa hoje foi a primeira, mas a gente fica aberto aí pra
pra ideias. Se quiserem né, de produzir um É, hidromel inspirado em algum filme Bora. específico. Ó, laranja, velho. aí- Vamos fazer um hidromel de laranja. Com o Globo indica, né? Laranja melcânica. É. Ô, sócios. Trocadilho excelente. Obrigado, sócios. Caralho. Por nada, sócios. Bom, pessoal, vou agradecer então a presença de vocês. Já passamos de 1h15 aqui. A galera não jantou. Eu também não jantei. Muito obrigado, Marcelo e Diogo, pela presença. A gente Vocês agradece, estão abertas pra, sempre que vocês quiserem aqui também. E comprem in Oi? time. In time. É, Hidromel. Mostra a garrafa, Henrique. Just in time. Ó, garoto propaganda. Ó, essa barba de viking. Vocês não sabem, mas o Henrique tem uma fantasia de viking que É, ó, um pedaço Ó. da fantasia tá ali, ó, machadão. eu achei até que ele ia vir a caráter. Então, Podia ter faltou, vindo. Henrique. Mas é fantasia sensual? Ele pagou É, 600 sensual, reais. Ele pagou 600 Na reais fantasia? É. É a medida, na medida dele. Cara, dá pra comprar um viking de verdade. É. Sim. Comprou uma skin. Valeu. Valeu demais. Valeu demais. Valeu, galera. Falou. Falou, galera. Demais. Tchau, tchau. Demais. Nossa, corta isso aí. Falou.